tricolor do Arruda. Alô, Leonardo Boris. Alô, Edinaldo Santos, boa noite pra você, amigo, para a amiga e para o amigo ligados aqui no Bola Rolando. Vamos começar com a boa notícia. Pelo grupo 3 da Copinha, Santa Cruz não tomou conhecimento do Força e Luz do Rio Grande do Norte. 5-0, o time de base do Santa Cruz derrotou o time norte-rio-grandense. Diego Dutra, Lucas Fabiel, Vini Ora e JP duas vezes marcaram para o time do Santa Cruz. No dia 6, próxima segunda-feira, o Santa Cruz vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa. O Santa Cruz que está em Tanabi, que fica a 504 quilômetros de São Paulo. É um chão considerável, são 5 horas de viagem. Bom, e aí, hoje pela manhã, a grande notícia para a torcida coral. A venda de ingressos para o torcedor. 26.500 ingressos foram colocados à venda. Até às 5 da tarde, mais de 10.500 ingressos já haviam sido vendidos, isto pela internet e também pelas bilheterias do Arruda, que vão ficar abertas até às 8 da noite, torcedor. Até às 8 da noite você pode se dirigir ao Arruda e comprar o seu ingresso. E é o que a gente já tinha falado, analisado, discutido, e não poderia ser diferente, né, Edinaldo? A torcida do Santa Cruz está ávida para ver o time, reencontrar o time. Sem dúvida, Boris, até porque são quase 10 meses sem participar de nenhuma competição e é um tempo muito longo para qualquer equipe do mundo. E quando se trata de um clube como Santa Cruz, que tem uma torcida super apaixonada, uma das mais apaixonadas do Brasil, é evidente que essa reação é esboçada de uma forma imediata. É lamentável tudo o que aconteceu, os episódios que aconteceram ao longo desta semana, configurando realmente muita falta de planejamento. Teve problema financeiro? Teve. Isso atrapalhou as obras do Arruda? Atrapalhou. Mas, puxa vida, essa coisa poderia ter sido melhor administrada para não colocar tanto sofrimento para esse torcedor, que responde positivamente mesmo assim. Ele vai lá, dá a volta por cima, acredita e está dando o seu resultado a partir do momento em que apenas, num tempo recorde, já consegue ultrapassar 10 mil, você falou, né? 10.500 ingressos. 10.500 ingressos. E tem um detalhe, e quando aconteceu o laudo positivo da Polícia Militar, logo hoje cedo, 8 horas da manhã, o Santa Cruz já tinha distribuído nota, a Polícia Militar também foi ágil na autorização, no envio do laudo, e mesmo assim, com esse laudo positivo de 26.500 torcedores, você tem várias partes interditadas. Você tem o anel superior, não vai ter público. Você tem ali um dente do escudo do meio-campo para a Rua das Moças, também não terá público. Você tem a interdição também de algum setor das cadeiras, isso porque estão em obras. A grande verdade é que o Arruda está passando por reformas. Então, 26.500 é mais do que justo pelas obras que estão sendo feitas para evitar qualquer tipo de problema maior. Para um estádio como o José do Rego Maciel, 26 mil, um público de 26 mil não significa muita coisa. Agora, para o momento, em função dessas reformas que estão feitas lá, é evidente que termina sendo já algo de bom tamanho por tudo que está acontecendo. Porque a gente ontem estava aqui questionando não só a diretoria do Santa Cruz, mas também a Polícia Militar, procurando, na medida do possível, ser justo com as críticas e com as opiniões que a gente omitiu ontem, para não colocar a culpa só no setor, mas a gente chega à definitiva conclusão de que realmente, a Polícia Militar não poderia ter liberado o estádio da forma que estava, gente. O Leonardo Boris acabou de destacar. Partes críticas importantes do estádio estavam cheias de entulho. Como é que você vai liberar um estádio como esse, gente? Entulho significa risco de vida para a torcida, principalmente nos tempos de hoje, com gangues organizadas e a sua ferocidade. Então você tem, em acessos importantes do público, entulhos. Chega ali nas torres de iluminação, entulho. Parte da arquibancada, como disse Boris ainda há pouco,
ali do Escudo para a Rua das Moças. Pegando do Escudo para a Rua das Moças, entulho. Aí você vai para as cadeiras, tem uma grande parte lá com entulhos. Então, não tinha como liberar isso. Justiça seja feita à polícia. Quando erra, a gente mete o pau aqui, como no ano passado, quando de forma abrupta e mostrando despreparo, a polícia terminou imprensando o torcedor do Santa Cruz contra os gradis. Ali estavam crianças, mulheres, pessoas idosas, todo mundo. Então, quando está errado, a gente fala, mas nesse momento a polícia tinha que resguardar a sua condição de fazer uma vistoria, a sua condição de um órgão fiscalizador num momento como esse. Não tenha dúvida não disso. Não poderia titubear da forma que estava o estádio Zé do Rego Maciel. E, na verdade, não coloque só a polícia, o Corpo de Bombeiros também, porque houve uma demora, e isso já é sopa vencida, houve uma demora do Corpo de Bombeiros em enviar o laudo, porque o bombeiro, ele fez a vistoria dele no dia 23, só veio mandar o laudo no dia 30 de dezembro último, então demorou. Mas, enfim, no final, tudo dá certo. E dará mais certo ainda se o Santa Cruz ganhar o jogo. Isso aí é o grande objetivo de todos, né? Que a gente vai falar muito sobre isso. Mas a gente precisa lembrar as pessoas que não é só a polícia, o Corpo de Bombeiros, uma vigilância sanitária. Qualquer órgão fiscalizador hoje tem uma responsabilidade, não é dobrada não, né? É triplicada, é quadruplicada, principalmente depois de ocorrências como a Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, que quando acontece a tragédia que você vai ver, aí vem as perguntas. Por que é que a polícia liberou? Por que é que o Corpo de Bombeiros liberou? Por que é que a vigilância liberou? Então, hoje em dia, você tem que redobrar essas atenções. Não pode ser uma coisa fácil, porque a responsabilidade fica com o órgão. Isso pode dar prisão, isso pode dar multa, isso pode dar um monte de coisa. Então, que os clubes se cuidem melhor. Santa Cruz falhou em quê, na minha opinião? Falhou em estar sabendo que não iria concluir as obras no tempo que deveria ser concluído. Poderia ter falado isso com mais antecedência, não falou. Por isso que só hoje é que houve realmente a liberação por parte da Polícia Militar. Tirando isso, gente, a minha única preocupação, Boris, é uma coisa que se repete todos os anos, mesmo quando não tem um impasse como esse que a gente teve para esse jogo. Quando você elabora uma logística de apenas um dia, em apenas um dia. Porque você fica imaginando, puxa, se numa logística preparada há semanas a gente tem mostrado falhas, imagina numa logística preparada em um dia. Eu estou querendo apenas alertar, se você tem dificuldades com a abertura de portões, procura abrir esse negócio mais cedo. Eu não sei exatamente qual vai ser o horário de abertura. Você já tem horário de abertura de portões, Boris? O horário de abertura, 13 horas. 13 horas para um jogo que vai começar às 4 da tarde. Talvez até pudesse colocar ali meio-dia. Quanto mais cedo, melhor, porque vai chegar muita gente e o clube vai ter que ter toda a preparação possível e imaginável para receber esse público. Não é um grande público em termos de arruda, mas é um público que vai chegar com a avidez muito grande para entrar e quanto mais antecedência e elaboração para tranquilizar a entrada desse torcedor, melhor. A Gabriela Bento, a nossa colega, amiga querida, ela me envia aqui a logística policial para o jogo Santa Cruz e 13. São 520 policiais militares para garantir a segurança neste sábado às 4 da tarde na Arruda. A área interna contará com 81 policiais do Batalhão de Choque, sob o comando do 12º BPM. E aí serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado. A operação policial será monitorada por oficiais da corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional. E tem um detalhe, 439 policiais farão a segurança dos torcedores nas estações do metrô, terminais integrados de passageiros e aí por onde tem um fluxo de torcedor. Eu liguei para uma fonte, a torcida do 13 pediu apenas 300 ingressos. Isso não caracteriza uma boa ou grande quantidade de torcedores do 13. O 13 que tem como técnico Renatinho Potiguar. É feito pela diretoria, né? É. A diretoria que pede. É. O 13 tem como técnico Renatinho Potiguar, que foi ex-atleta do clube,
e tem um desfalque sério, que é o meia, camisa 10, o Dione, que está com problemas no menisco. Agora, falando Santa Cruz... Antes disso, por favor, Por Boris, não. antes disso, é preciso observar o seguinte, vejam como a polícia está dando importância a esse jogo. Importância merecida, porque é um jogo eliminatório, decisivo e importante. Mas você colocar mais de 500 homens para um jogo isolado como esse... É policiamento de clássico. É policiamento de clássico, muito bem colocado aqui pelo Boris, é policiamento de clássico. Isso mostra uma preocupação que eu acho primordial, tem que ter essa preocupação. É um jogo isolado, é um jogo de Santa Cruz de 13, mas tem que ter a preocupação por tudo que aconteceu essa semana, com o jogo tendo um estádio sendo liberado exatamente há um dia apenas da realização da partida. Então, todo cuidado é pouco. E a importância se torna maior, Edinaldo, porque é um jogo decisivo, é mata-mata. É eliminatório, né? Eliminatório. E o Santa Cruz tem que vencer, para o torcedor ficar ligado, acontecendo o empate, Tem a outra disputa, eliminatória. tiros livres da marca do pênalti. Santa Cruz passando, tem outra partida eliminatória até o Santa Cruz chegar na fase de grupos. O técnico Itamar que não vai contar com o Genilson. Aliás, é um problema sério, grave, tendão de Aquiles, e com certeza o Santa Cruz vai em busca de mais um zagueiro. Não tem como esperar Genilson numa Porque contusão dessa, né? essa contusão realmente preocupa o departamento médico. Pedro Henrique tem problemas no menisco e ele vai passar por uma artroscopia e são 30 dias pelo menos. Aí é a questão de se coser com as próprias linhas ou trazer mais um atacante. Everton Senna já está na transição, está quase pronto, mas o quase não está pronto. Então o Everton Senna também fica de fora da partida. O provável time do Santa Cruz, Reginaldo, e aí eu coloco uma dúvida no gol. Rock Kennedy, ou Moisés, ou David. O David, ele teve pouca minutagem de treinamento. Ele chegou por último. O Moisés chegou desde o início. Mas quem atuou nos jogos treinos foi o Rock Kennedy. Inclusive na partida contra o CSA. Deve ser o titular, né? Eu acredito que seja. Hoje, na entrevista coletiva, o técnico Itamar rasgou elogios ao Rock Kennedy. Mas, enfim, eu coloco dúvidas. Totti, William Alves, Michel Benesch e Rodrigues, Lucas Siqueira, Henrique Lordelo e João Pedro, Vini Moura, Gilvan, Douglas Esquilo. Eu estou apostando nesse time do Santa Cruz para essa partida decisiva. O Santa Cruz que começa o ano, mais uma vez, decidindo. O ano passado, lamentavelmente, Santa Cruz não passou. Foi um jogo lá em Altos, no Piauí, contra a equipe do Altos. A decisão terminou em pênalti e o time do Altos levou a melhor. Acabei de tomar conhecimento de uma fonte que o Rock Kennedy nem relacionado foi. Que coisa, né? O cara é utilizado nos principais amistosos do clube e não é relacionado, nem relacionado. Então aí fica a dúvida se é David ou Moisés. Porque não ser nem relacionado, que ele não fosse o titular, tudo bem, pode ser num momento como esse, pré-temporada encerrada há pouco tempo, né, para começar essa luta do Santa Cruz na seletiva da Copa do Nordeste, mas nem ser relacionado é impressionante. É uma fonte que está me assegurando isso aqui. Que coisa, né? Para mim é uma surpresa muito grande essa questão. Eu fiquei impressionado. Pois é. Não vai ser o Rock Kennedy ou vai ser o Moisés ou o David. O David. Eu já estou achando que é o David que é o titular. Vamos esperar. Com o que tem menos minutagem vai ser titular no lugar do Rock Kennedy, que foi bem em todos os jogos. Teve mais minutagem. Pois é, Edinaldo. Esse é o critério do senhor Itamar Schulli. Pois é. Itamar Schulli, que aliás me preocupou com a insatisfação revelada esta semana. Eu falava ontem aqui com o João Vitor, e João Vitor me dizia que ele manifestou-se com referência à sua insatisfação
reclamando da falta dos amistosos, aqueles amistosos que foram tão festejados, tão anunciados durante mais de um mês e terminaram sendo cancelados em cima da hora. Ficou chateado com as contratações, ele acha que as contratações deveriam estar num patamar melhor. Então, fico preocupado com essa preocupação do Itamachule também. E agora vem esse critério dele. O goleiro que tinha mais minutagem sequer foi relacionado para o decisivo jogo deste sábado contra Para mim foi uma grande surpresa. Agora vamos ouvir o Itamachule. Ele vai falar sobre essa questão, que são 2 jogos decisivos para entrar na fase de grupo, começar mais uma vez uma temporada com a partida decisiva. Olha, isso é um senso de responsabilidade que nós todos temos. Isso nós estamos colhendo frutos dos trabalhos mal feitos lá atrás, né? Se lá atrás tivesse feito o trabalho tivesse sido diferente, hoje Santa Cruz não estaria numa pré-Copa do Nordeste, estaria na Copa do Nordeste, né? Então, o trabalho mal feito lá atrás acontece as coisas que hoje nós estamos herdando, né? Que são dificuldades de passar, né? Agora de entrar para uma Copa do Nordeste. A própria, como eu acabei de falar, a própria pré-temporada, a gente não conseguir realizar os amistosos que a gente tinha marcado. Então, são série de fatores, se a gente for enumerar aqui, não é o momento para isso, né? E nem pretendo fazer isso. O que eu olho é com o prisma de, cabe a nós, a oportunidade é nossa de revertermos isso, de tentar, de buscar essa classificação para uma Copa do Nordeste. Temos um adversário dificílimo pela frente, se passando por ele vamos ter outro, né? Mas é o que está para o Santa Cruz, é o que o Santa Cruz tem, e nós precisamos, queremos muito essa classificação. Temos, ao longo do ano, outras competições, o próprio Campeonato Pernambucano, a Série D do Brasileiro, para buscar um acesso para a Série C, para sair desse momento horrível, né, que é estar enfrentando, disputar uma Série D com 64 equipes, que é muito difícil. Então, todos nós aqui sabemos das dificuldades que tem, dos campeonatos que temos e das responsabilidades que nós temos.